A idosa Adalgisa Maria Dourado, de 65 anos de idade, foi condenada pelo MSTF a 14 anos de prisão por participar das manifestações do 8 de janeiro em 2023. Maria Dourado. A idosa Adalgisa Maria Dourado, de 65 anos de idade, foi condenada pelo MSTF a 14 anos de prisão por participar das manifestações do 8 de janeiro em 2023. Adalgisa luta contra uma depressão profunda, pensamentos suicidas, arritmia cardíaca e outras comorbidades. Em entrevista concedida ao Jornal da Oeste de ontem, o advogado Luiz Felipe Cunha, que é um grande amigo, eu tive a oportunidade de conhecê-lo numa sessão solene feita no Congresso, no final de 2023. No final de 2023, ele cuida deste caso desde o começo. E uma coisa que me angustiou muito, Caivano, foi que eu passei uma meia hora com ele e as pessoas acham, às vezes, que eu tenho sempre um coelho na cartola, alguma coisa, e não é assim. E depois do caso Clezão ainda, ontem eu fiz um desabafo no fim do programa também, a minha esperança, ela já está assim no finzinho. E o advogado dela, o Dr. Luiz Felipe Cunha, ele está ali desde o começo, a fé dele é inabalável, e isso eu admiro muito. Mas ele disse, em entrevista para o Jornal da Oeste, que defende a idosa das acusações de suposto golpe de Estado, se mostrou preocupado e afirmou que a Adalgisa poderá ser mais um Clezão. O advogado afirmou que pediu 4 vezes à Justiça para que a idosa saísse do presídio para realizar o exame de eletrocardiograma, em virtude da sua arritmia. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal autorizou a realização do exame, mas o atendimento ainda não foi liberado. O advogado também apresentou uma nova denúncia na Organização dos Estados Americanos, depois de constatar que a Adalgisa não consegue se alimentar pela péssima comida oferecida no presídio da Colmeia, além de ter que dividir a cela com outras 7 presas acusadas de homicídio e latrocínio. É difícil falar, né? Principalmente para mim, para você que estamos nesse imbróglio também contra o STF, né? O Luiz Felipe... Não é contra o STF, não. É contra os invasores do STF. Que o STF, eu respeito, eu acho o STF tão importante que eu quero que ele volte, que ele saia desse sequestro que ele está sendo vítima. Eu concordo contigo, quando eu quis dizer, obviamente, é quem está comandando hoje e quem está à frente do judiciário, representando o judiciário, infelizmente. O fim do Estado de Direito é o que a gente está enfrentando. Então, Luiz Felipe, o doutor Hélio Júnior, a doutora Taniele, que ambos cuidam do caso da Débora, e eu disse aqui da outra vez que o caso Débora é o emblema, mas o problema é muito maior. Tem também o caso da Eliene, que é uma manicure, que está presa há 2 anos, e está lá esquecida, num presídio lá nos confins do Maranhão, em Pedrinhas. Então, todas essas pessoas merecem o respeito do Estado. E lá no caput do artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei. Mas quando você pega a forma como o Alexandre de Moraes, relator do caso, ele não se comove, né? Então, como ele trata essas pessoas é de maneira muito diferente da que ele trata os traficantes, da que eles todos ali no STF tratam essas pessoas, esses bandidos já condenados. Eu vou dar um exemplo prático disso. Eu pedi, e em todas as minhas petições constam, a resolução 412 do CNJ, que diz que todo prisioneiro deve ser tratado de maneira igual. Eu requeri todas as vezes, olha, eu só quero que o meu cliente seja tratado da mesma maneira que você trata os outros. E até hoje nós não temos isso. Agora eu vou tentar juntar todas essas notícias que a gente passou aqui e olhar para o povo brasileiro, que também está nos assistindo. Só está acontecendo isso porque o povo brasileiro permitiu. Se a democracia é o poder do povo pelo povo, então algum problema aconteceu no meio do caminho para você perder esse poder.
De que maneira você vai resgatá-lo? Ficando aí no sofá da sua casa? Um criatório de celulite? Levanta, vamos lá. Domingo tem manifestação na Paulista. Domingo tem manifestação na Paulista, estarei lá, a Revista Oeste vai fazer a cobertura ao vivo. E eu vou falando para quem vem de fora também, chegando cedo, etc. Eu, 6 horas da manhã, combinei de tomar café lá na Dirce, tá lá no bar da Dirce. Tô lá às 6 horas da manhã, eu e a Dirce tomando café. Se vocês quiserem aparecer, vieram de fora, vão lá. Então a dona Dirce na Alameda Santos com a Joaquim Eugênio de Lima. Eu já falei com a Dirce, vou tomar café da manhã lá e depois da manifestação vou almoçar lá na Dirce também. Quero ver todo mundo lá, hein? Legal, vou dar um beijo na Dirce. Eu virei para dar um beijo na dona Dirce, ela merece. E ela tem um carinho por ti, que é uma coisa espetacular, Pavinato. Ali é um amor de mãe que ela tem, viu? Bom, eu vou voltar com o relator aqui. Não tem mais o que falar. Esse é assunto, né? A gente ia pedir realmente que a população compareça aí à manifestação pela anistia, porque nós, olha para você ver, são vários casos emblemáticos. É uma senhora de 65 anos que foi condenada a 14 anos de prisão, quer dizer, vai sair de lá com 80 anos. É óbvio que vai desenvolver mesmo quadros de depressão, síndrome do pânico, né? Até onde eu pude conhecer a história dela, é viúva e morava num instituto, trabalhava nesse instituto, não sei se era bem assim uma casa de idosos, exatamente o que era, e deve ter tido uma vida, né, com seu marido, com a sua família, até 65 anos, de repente vai numa manifestação pacífica, ela numa manifestação pacífica, com essa intenção, e sai de lá presa e é condenada a 14 anos de prisão. O que é isso na cabeça de uma senhora de 65 anos? Então, assim, o Alexandre de Moraes teve a desfaçatez durante o julgamento da admissibilidade da denúncia do presidente Jair Bolsonaro de dizer que só temos 43 pessoas acima de 60 anos. Para ele é pouco, ela deve ser só um número, ela não é uma pessoa. Não, então, mas é isso, exatamente isso. A frase atribuída ao Stalin, não se sabe se é dele, né? Uma morte é uma tragédia, 100 mil mortes, uma estatística. Exato. A partir do momento que você tem dezenas, para ele é apenas uma estatística, ele não tem nenhuma relação afetiva com a humanidade. O que os judeus viraram na Alemanha nazista? O número, que era tatuado no braço deles. É isso aí. Luiz Arthur Nogueira, algo a ser dito? É desanimador, Pavinato. Desanimador. Realmente a gente não tem justiça no Brasil. Os advogados ficam pregando em vão, né, porque eles seguem a lei, mas o juiz não segue a lei. E fica aqui o nosso apelo para que, de fato, a anistia ocorra, porque, na verdade, tinha que ser a nulidade dos processos. Mas como isso é impossível, então que seja anistia. Até não é impossível, mas seria demorado. E essas pessoas não estão podendo esperar. Não dá. Imagina. Tá preso. Olha, o professor fala uma coisa da prisão do Bolsonaro. A manifestação era pacífica, porque até hoje tem que se provar que aquele quebra-quebra veio realmente dos manifestantes. Eles não permitem que seja provado isso. Enfim, desculpa ter feito. É a corte da transparência. Mas uma coisa que o professor sempre fala aqui nos comentários, quando a gente fala das possibilidades de prisão do Bolsonaro, da ação penal a partir da denúncia, etc., né, que seria algo muito ruim o fato de algo acontecer com ele, não estou dizendo que vai ser assassinado, mas ele pode ser entregue ao mesmo cuidado que recebe a dona Dalgisa, ao mesmo cuidado que recebeu o Clezão, e o Bolsonaro precisa de cuidados por conta da facada que recebeu. E ele se ele vier a falecer na prisão, o professor sempre comenta com a gente que esse é o pior dos cenários para a direita. E é o pior dos cenários para a direita porque ela fica fragmentada e aí, a partir da expressão que eu sempre uso, vão pular sacerdotes de Bolsonaro para todo canto. Sim. E ninguém mais vai se entender. É isso. Se essa possibilidade é a pior dos mundos para a direita brasileira, no caso da morte, você vai me perguntar, é o pior dos casos. Por quê? Até com ele vivo, tem malandro querendo crescer em cima do nome dele. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível.
Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.